episódio de hoje debateremos o segundo capítulo do livro de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Bom, começando aqui a segunda reunião sobre o texto As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Hoje farei uma introdução breve sobre o que é mais importante nessa parte. Nós estaremos falando, né, sobre o segundo capítulo, parte do segundo capítulo ali, que nós separamos por ser um capítulo extenso, né, preferimos dar uma separada ali no que a gente ia ler agora, e na próxima reunião a gente o termina. E eu vou falar apenas do que é essencial a esse capítulo, né, e para que nós possamos continuar o debate. Então, este capítulo, sobre o que ele vai estar tratando, de forma geral, e também neste fragmento que lemos. Ele vai estar falando sobre a produção na América. Né? Porque o primeiro capítulo, ele versa sobre a extração mineral. Né? E este segundo capítulo, ele fala sobre a produção de produtos, muitas vezes, para consumo alimentício. Né? Então, ele fala sobre a produção de cana, por exemplo, né? Produção de açúcar. E quais são as determinações desta produção? A gente verifica muito facilmente, né, através do capítulo, que a determinação principal sobre a qual o Galeano vai falar é o modo de produção, que era o modo de produção escravista. Agora veja bem, nós estamos discutindo a escravidão na América. Nós não estamos discutindo o escravismo histórico, que foi comum na Europa. O escravismo na América é o escravismo secular, correto? Então, ele tem diferença do escravismo na Europa. Porque o que ocorria na Europa? A época da escravidão lá. O que ocorria é que, quando os escravizados eram escravizados, aquilo ali era um modo de produção próprio. Eles escravizavam as pessoas e produziam para o consumo interno. Os escravos, né, produziam para os seus senhores. Quais eram as determinações disso? O escravo pertencia ao senhor, né? O senhor tinha poder de vida e morte sobre o escravo. O senhor ficava com toda a produção, distribuindo apenas aquilo que era necessário para a subsistência do escravo, subsistência mínima. Né? A produção era feita como? Mediante a utilização de ferramentas que eram elas mesmas, posse do senhor, as quais ele entregava ao escravo para que este pudesse trabalhar a terra. A produção era completamente, plenamente agrícola, né? E os escravos, por uma determinação simples, que era de que eles não tinham a posse das ferramentas do produto e nem de suas vidas, eles não tinham impulso algum para desenvolver tecnologicamente as ferramentas que utilizavam. Porque o que o marxismo fala? Olha, veja bem, quando você
está no século XI, no século V, ou no século V antes de Cristo, você produz arroz. Simples. Você produz a mesmíssima coisa. Mas quando você está no século V a.C., você produz arroz de uma forma. Quando você está no século V depois de Cristo, você produz arroz de outra forma. Quando você está no século XI, você produz de outra forma. Quando você está aqui hoje, você produz de outra forma. Correto? Então, qual é a coisa básica do marxismo? É o produto que é produzido? Não. É a forma que você produz este produto. Né? Então, o desenvolvimento tecnológico necessário para que se produza em grande escala arroz, hoje em dia, e ele seja distribuído também, porque o transporte também é uma parte tecnológica que deve ser desenvolvida, tanto que a facilitação do transporte de mercadorias na época da transição do feudalismo para o capitalismo foi um grande fator desta transição, né? Então, quando você produz de uma forma, você está dentro de um certo modo de produção. Quando você produz de outra forma, você está dentro de outro, necessariamente, porque o desenvolvimento tecnológico é exatamente o que permite o desenvolvimento também das forças produtivas, exatamente porque as ferramentas de produção são forças produtivas, bem como os trabalhadores. Mas seres humanos sempre têm que existir. Agora, o desenvolvimento tecnológico, né, ele é condicionado também pelo impulso que as pessoas têm para se desenvolver tecnologicamente. Então, o escravismo ele cai em desuso exatamente porque os escravos não têm impulso algum para se desenvolver tecnologicamente e porque ele não supria as necessidades, exatamente por isso, de quem estava consumindo. E aí se instaura o feudalismo, gradualmente, que foi o feudalismo exatamente a passagem, né, do escravismo, que era ali a posse completa da vida, o trabalhador sendo tratado como um instrumento de trabalho, e apenas isso, né, foi a transferência disso para a servidão. Né? Então, o Eduardo Galeano, ele vai dizer, né, fazendo esta comparação, porque o escravismo no Brasil, apesar de ser escravismo, ele vai de encontro a outros modos de produção historicamente construídos também. Então não se pode dizer que era a mesma coisa. Né? Então eu vou ler aqui uma citação dele e já explico por que isso. Ele diz, logo no começo do texto, a plantação, nascida da demanda de açúcar no ultramar, era uma empresa movida pelo afã do lucro de seu proprietário e posta a serviço do mercado que a Europa ia articulando internacionalmente. Atentem a esta palavra mercado e atentem à palavra internacionalmente. Por sua estrutura interna, no entanto, e considerando que, em boa medida, bastava-se a si mesmo, alguns de seus traços dominantes eram feudais. Atentem à palavra feudal. Por outro lado, utilizava mão de obra escrava. E aí ele diz, de forma brilhante, 3 idades históricas distintas, mercantilismo, feudalismo, escravatura. Você vê aí, a primeira, mercantilismo, é a mais moderna para a época. Né? É o avanço para a época. Feudalismo é aquilo que está sendo combatido e desaparecendo na época.
escravatura é algo que já havia sido superado na época. Isso em relação à Europa. Né? Então, essas três idades históricas, ele continua, ajustavam-se numa só unidade econômica e social. Mas era o mercado internacional que estava no centro da constelação, atentem a isso, de poder que o sistema de plantações desde cedo integrou. Agora veja bem, o que eu estava dizendo é que o escravismo aqui atuou de forma diferente do escravismo europeu. Qual é a primeira coisa que a gente pode notar de diferença completa? Para que serviu o escravismo na Europa? Servia para uma coisa muito simples: consumo interno. E consumo interno de uma forma que era para o consumo dos senhores dos escravos. Correto? Da família dos senhores. Certo? Para que serviu o escravismo na América? Para o consumo dos europeus. Para o mercado internacional que estava se firmando, mediante a transição do feudalismo para o mercantilismo. Então, veja bem como não é a mesma coisa. É completamente diferente. Agora, qual é a segunda diferença? O feudalismo já existia na Europa. Aqui, já existia e já estava sendo superado. Aqui, quando vem implantar, e daí nasce toda a crítica do desenvolvimento desigual, quando vem implantar aqui o escravismo, eles não têm mais o modelo escravista como base. Correto? Modelo político, modelo de administração, eles não têm. Não é historicamente viável que isso seja adaptado. É historicamente viável que se escravize. É historicamente necessário para o desenvolvimento da Europa. Correto? Aliás, houve até aquela discussão agora, há pouco tempo, sobre a questão de Marx falando que a escravidão foi necessária. Gente, é óbvio que foi necessário. Não foi necessária para a gente, não foi boa para a gente. Mas necessidade não se refere a juízo de valor se é bom ou se é ruim. Necessidade se refere à questão do progresso econômico do local que estava nos explorando. Nesse sentido, foi plenamente necessário. E é exatamente nesse sentido que ele fala, né? Como ele deixa bem claro no texto. Então, não tinha como implantarem aqui o escravismo nos mesmos moldes. Portanto, as instituições que se firmaram aqui e as instituições ultramar, né, que estavam lá, no nosso caso, brasileiro, em Portugal, no caso do resto das nações latino-americanas, em Espanha, né, no caso, essas instituições eram feudais. Então, quando você chegava aqui, eram definidos senhores de terra, que controlavam grande parte das terras. Correto? Eles controlavam enormes faixas de terra. São as sesmarias, né, aqui no Brasil. E o seu domínio frente aos escravos não era o domínio de um senhor de escravos. Veja bem. Era um domínio feudal. Era um domínio de transição do feudalismo para o mercantilismo, na verdade. Por quê? Porque o que foi a transição
do feudalismo para o mercantilismo, o que significou para os senhores de terra. Os senhores de terra, a época de ouro, né, digamos assim, do feudalismo, eles tinham controle completo sobre suas terras, sobre imposto, sobre produção, sobre distribuição, correto? Era incomum para a maioria dos produtos que houvesse troca entre feudos. Os produtos que eram trocados entre feudos eram sal e aço. Não era trocado uma gama gigantesca de produtos. Eram muito poucos produtos que eram trocados entre os feudos, porque os feudos eram herméticos. Eles eram fechados, correto? Então, não havia troca no sentido mercantilista da coisa, né? E a transição foi exatamente o fim do domínio desses senhores sobre grandes determinações de seus feudos. Quais determinações eram essas? Imposto, principalmente. E principalmente questão de taxas aduaneiras, né? Taxas de transporte, né? Da fronteira, né? Entre os feudos ali, que eram impostas para a troca dos produtos. Né? Eles não tinham mais domínio sobre isso. Mas como que foi conquistado esse domínio? Mediante a violência, obviamente, porque todo domínio, né, requer violência. E qual foi a violência? Os reis, vendo, porque os reis eles já existiam, correto? Mas eles não tinham tanto poder assim. Eles tinham poder nas suas terras. Os reis, vendo que com a transição, né, com o aumento do poder dos mercadores ricos, que decorre, por sua vez, do aumento da importância das cidades, né, da troca em dinheiro, né, porque o dinheiro passa a ser a medida de contribuição dos servos e não mais o produto. Né? E se você precisa de dinheiro, você precisa de mercado, porque você precisa trocar. Então, a expansão do mercado. Tudo bem. Seguindo. Qual foi ali a ideia dos reis? Eles falaram, olha, a gente vai se juntar aqui com os mercadores ricos, que começavam ali a formar a burguesia. Né? A gente vai se juntar com os senhores de terra, que estão simpáticos aqui às minhas necessidades, que os reis depositavam em si essa necessidade, sendo que, na verdade, é uma determinação histórica. Né? Se você tem um aumento do comércio, você necessariamente vai precisar de uma unidade nacional. Né? Foi exatamente isso que aconteceu. E os reis falavam, olha, nós vamos lutar contra os senhores de terra rebeldes, os que não se curvarem à nova determinação. E aí tomavam as terras, redistribuíam, ou ficava para o rei, né? Redistribuíam entre os senhores, tudo bem? E assim criava-se ali a unidade nacional. Então, voltando aqui para a América, os senhores de terra daqui, eles vivem sob essa determinação. Eles respondem ao rei. O imposto que lhes é colocado vem do rei. Né? Dentro de uma luta pela unidade nacional, lá na Europa. Né? Então, eles não são senhores de escravo no sentido completo do termo em relação ao escravismo histórico. Né? Obviamente, há produção interna. Né? Não há, contudo, desenvolvimento de um mercado interno potente, a princípio. Correto?
Então, esses senhores de terra respondem ao rei. O produto que eles produzem não é principalmente para eles. E é produzido em larguíssima escala, exatamente porque é para exportação. Correto? Portanto, convive aqui escravatura, feudalismo. Agora, o mercantilismo, óbvio. Mercantilismo, óbvio. Né? Por que a gente produz aqui? Como já foi colocado lá no primeiro episódio, a gente produz aqui, em uma visão estreita da coisa, para dar o produto para Portugal. Né? A gente produz aqui, cerceado, porém, pelo mercado internacional. A gente produz aqui, cerceado pelo monopólio do mercado. E isso, novamente, se a gente for olhar de forma estreita, refere-se a Portugal, aqui no Brasil, ou na Espanha, para as demais nações latino-americanas. Mas refere-se de fato? Não. Por quê? Porque o monopólio comercial que foi nos imposto por Portugal e por Espanha, ele não dava lucro para Portugal e Espanha, e sim para a Inglaterra, Holanda, França. Né? Por quê? Porque eles já estavam mais avançados na busca mercantilista. Né? Então, o mercantilismo, que ainda não estava plenamente desenvolvido em Portugal e Espanha, que na verdade era rechaçado, que na verdade era combatido pelos reis portugueses e espanhóis, né, que eram ali reis católicos e ferrenhos defensores do feudalismo, exatamente por essa, né, ideologia que o feudalismo propõe do dom divino, né, da posse, porque o feudalismo ele se baseia eticamente na questão de que a posse, né, a riqueza, ela é um dom divino. E é dever dos senhores feudais e dos reis ser caridoso, serem caridosos com os servos. Então, assim, a distribuição no feudalismo ela é vista como caridade. Né? Como é hoje, por vários e vários empresários aí que acham, né, que estão fazendo o bem. Né? E como é uma ideologia neoliberal, né, para a gente ver como as coisas se desdobram, né, que diz aí que sem o empresário não tem ninguém come, que não sei o quê, a gente vê a mesma coisa acontecendo hoje, só que de forma naturalista. Antes era de forma sobrenatural. Tudo bem? Então, a gente tem este monopólio de comércio, né, que nos é imposto para a gente consumir internamente, porque as pessoas precisavam comer também. Precisavam sobreviver, precisavam de roupa. Né? E a gente não podia ter, até muito longe no nosso desenvolvimento, pelo menos aqui no Brasil, manufatura. Né? Então, esse comércio, monopólio do comércio nos é imposto exatamente para desenvolver as nações que já estão no processo de desenvolvimento do mercantilismo e do capitalismo. Né? Deveria ali a ser o capitalismo. E nós somos colocados entre meio a esses três eixos. Né? Tanto que, quando acaba a escravidão no Brasil, o que acontece? Os escravos, eles viram servos. Para a gente ver como o desenvolvimento desigual, ele se dá em continuidade. Né? Com rupturas que são mais ou menos perceptíveis e mais ou menos
lineares, né, mas que não são plenamente lineares. E a gente tem servos. E quando a gente olha hoje em dia, a gente ainda tem servidão no campo. Né? Desenvolvimento desigual nunca foi superado no Brasil. E hoje em dia ainda convivem no Brasil dois modelos. Um deles, o capitalismo, o outro, o feudalismo. Agora, o feudalismo aqui, hoje em dia, é plenamente feudalismo? Não. Semi-feudalidade. Por que semi-feudalidade? Porque apresentam-se traços. Agora, da mesma forma que a nossa escravidão foi diferente da escravidão europeia, o nosso semi-feudalismo é diferente do feudalismo europeu. Correto? Né? Por quê? Porque aqui dentro ocorre formas de domínio e formas de exploração do trabalhador que são semi-feudais, trabalhador no campo. Agora, nós estamos em relação ao mundo integrados num sistema capitalista que dominou o mundo. Portanto, a nossa produção não é hermética, como era dos feudos, porque nós estamos literalmente exportando para outras nações, além da produtos, correto? Então a gente fala de resquícios, traços feudais, certo? Porém colocados num contexto histórico que não mais é passível de suportar feudalidade. Exatamente por isso que nossas forças produtivas não se desenvolvem, correto? Exatamente por isso que nossa tecnologia muitas vezes é atrasada. Né? Exatamente por isso. E exatamente por isso, como Stalin coloca sobre o materialismo histórico e o materialismo dialético, que a revolução é uma coisa inevitável. Porque quando há um descompasso entre as forças produtivas e o modo de produção, a revolução, uma hora ou outra, ocorrerá. Apenas fazendo estes apontamentos breves, né, que creio eu sejam muito necessários para a leitura de todo o capítulo, uma vez que versa o capítulo sobre a produção. Então falei aqui um pouco sobre o modo de produção utilizado no Brasil e na América Latina à época. Abro aqui o debate para vocês. Tipo, a gente, é sempre importante frisar isso, a gente nunca foi capitalista desenvolvido, por quê? Porque sempre que a gente vai passar de um sistema para outro, há resquício daquele sistema ali. Mas quando a gente para pensar que o nosso desenvolvimento é freado e impedido propositalmente, a gente entende por que é que o Brasil está do jeito que está. Quando a gente fala que a gente só faz as coisas e exporta, me lembra um trecho da Carta de 12 Pontos do Manuel Lisboa, onde ele fala que o Nordeste ele produz em larga escala. O Nordeste tem tudo para ser uma grande potência. Só que os elementos que sempre o atrasaram, a gente produz em larga escala. Só que vai para quem? Quem pega esse desenvolvimento? Toda onda de modernidade é pau no lombo do povo, e pau no lombo do povo explorado. Aquela portuguesa que veio aqui do Brasil, fugindo do Salazar, uma economista incrível, pena que é petista, mas é incrível, ela fala sobre isso. A porrada da modernidade, do desenvolvimento, é no lombo do povo. E o lombo do povo, quando a gente tem um país grande como o Brasil, dividido em várias regiões com desenvolvimento desigual para um caralho, a gente vê que o pau no lombo do povo brasileiro é o dobro de pau no lombo do povo nordestino. Porque desde que a gente é agente, integrada ao sistema, a gente nunca deixou de ser colônia.
A nossa independência foi porra nenhuma pela gente. Tá? O que aconteceu foi a gente continua produzindo em larga escala e o nosso povo passa fome. Produzindo em larga escala, o nosso povo passa fome. Batemos recorde de produção, rojão, desenvolvimento, Brasil, o caralho, 4, mas o povo continua passando fome. Onde é que está a caceta do desenvolvimento quando o nosso povo morre de sede? Onde é que está o capitalismo desenvolvido? O nosso desenvolvimento é freado por diversos fatores. E pelo desenvolvimento da região ser desigual, a grande burguesia nacional e burguesia. E pela burguesia tem desenvolvimentos diferentes e tem contradições entre si. Então é complicadíssimo a gente fazer uma identidade nacional, uma coisa assim, unificar o Brasil, quando o desenvolvimento da gente aqui mesmo está fudido. Né? O pau no lombo do povo brasileiro acontece diariamente. O nosso desenvolvimento, a gente nunca. Real, enquanto ainda tiver esperança de que o sistema eleitoral vai trazer um Getúlio, e o Getúlio vai dar industrialização, vai matar os selvagens e impor, enfim, a sua industrialização, como a propaganda getulista fez muito bem com aquela exposição macabra das cabeças do massacre do Angico, né, que botaram todo o atraso nos cangaceiros, como se os cangaceiros eles fossem o atraso e não o produto do atraso. Semifeudalidade não significa em nenhum momento que o Brasil nunca avançou em passos curtos. Obviamente, temos de avançar em passos curtos, porque se desenvolvemos muito, nosso desenvolvimento é freado, tomamos um golpe e lá vai a ditadura e o lombo do povo de novo. Porque o nosso povo ele é escravo. Ele é escravo de vários elementos. E me dá raiva ver diversos comunistas acreditando que o Brasil é capitalista desenvolvido, porque em que país capitalista desenvolvido a gente tem o tipo de coisa que a gente tem aqui? Não tem. A gente nunca teve industrialização. E se teve, provavelmente foi, sei lá, no sul ou em algum outro lugar. Tá? No Brasil, da cabeça dos percebistas, houve industrialização. Mas, na boa realidade, o Brasil continua semi-feudal, pessoas continuam morrendo na mão do latifúndio. Tá? E não adianta me vir com conversa getulista de industrialização, propaganda, não sei o que, aquelas marchinhas de carnaval e o caralho. Faziam de propaganda. Não existe isso. Industrialização nunca ocorreu. E se ocorreu, nunca chegou no braço do povo, gente. O povo aqui nunca viu o tal do imperialismo brasileiro. Eu nunca colhi os frutos, vocês nunca colheram os frutos, ninguém colheu os frutos dessa tal modernização que eles dizem que fizeram. Porque para quem vai a industrialização? Para quem serve a democracia burguesa? Para quem serve tudo isso? Para uma classe muito específica de filhos da puta. Para a classe do sul, rica, abastada, que pega o desenvolvimento do Nordeste, do Norte, que produz em larga escala e diz, foda-se, é tudo meu. Uma classe que vive em acordo com o imperialismo. E por isso acho importante frisar que, pelo Brasil ser semifeudal e ser como ele se caracteriza, a gente não pode confiar em parlamento. E a gente não pode confiar, principalmente, em que uma revolução socialista por si só ia dar certo no Brasil. Isso é uma revolução democrática e ininterrupta ao socialismo. Porque o modo em que as forças produtivas e o desenvolvimento delas se dá no Brasil de forma muito díspare, norte, nordeste, sudeste, caralho, 4, o modo que se dá o desenvolvimento em cada lugar desse é muito diferente. Não dá. Uma revolução socialista por si só, naquele molde que os caras olham para o leste europeu e dizem, olha que linda a Revolução Romena, que linda a Revolução Russa. Esquecem
que é muito diferente. Eu adoro aquele pessoal que lê aquele textinho do Rodia. Como aproveitar as liberdades democráticas no Estado burguês. E esquece que o cara era europeu. Você é latino, você vive num país dominado por latifundiário. O seu feudalismo, o seu desenvolvimento é diferente dele. Por isso que é importante, o modo como as coisas se dão aqui é importante estudar, porque senão você cai em erro. E mais uma vez eu vou repetir. Uma revolução democrática no Brasil de novo tipo é a única solução que a gente tem. Para destruir, como dizia muito bem o camarada Stalin, que certos partidos dizem reivindicar a memória do camarada Stalin, esquecem dessa parte muito importante dele durante a NEP, que ele fala: acabar com os restos decrépitos do feudalismo. Esse é o dever da revolução. Pegando essa puxada que o Soar fez, assim, que eu concordo plenamente, né? Trazendo para o livro, eu acho interessante que o Galeano ele vai chamar a atenção para o fato de que o Nordeste era a região mais rica do Brasil. No começo, né, antes da cultura do açúcar se tornar uma monocultura e arrasar essa região, né? E aí o Nordeste é uma região que hoje em dia ela continua rica, digamos assim, em possibilidades. Estou falando de 2020, no caso, Galeano escreve em 1970. Então, a situação do Nordeste em 1970 era ainda pior. Se você vai pesquisar a situação do Nordeste em 70, ela era ainda pior do que é hoje. Só que hoje em dia ela não está necessariamente boa. As pessoas têm uma ideia de que existiu um desenvolvimento uniforme no Brasil, e isso não é verdade. Tal qual não existiu um desenvolvimento uniforme nas Américas. Então, é um negócio que é doloroso você ouvir certos marxistas falando que o desenvolvimento rural brasileiro ele é igual em todos os locais. Você percebe que falta uma leitura de uma realidade dessa pessoa. Falta essa pessoa botar a mão na consciência e olhar que tem lugares que não estão desenvolvidos, entende? Porque aqui no Nordeste, aqui onde eu moro, a gente ainda tem a produção de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela ainda é queimada, a plantação ela é incendiada e depois ela é cortada manualmente por homens e mulheres que estão lá se arriscando, que às vezes podem cortar a própria perna fora com um facão de cortar cana. E isso traz um monte de problemas porque o modo de produção aqui ele não foi alterado. Você tem um mesmo modo de produção arcaico. Eu tenho 25 anos de idade e esse modo de produção é o mesmo desde antes de eu nascer. Então, o Nordeste, né, ele segue sendo roubado de suas riquezas e de seu potencial. Por quê? Os recursos que a gente tem aqui no Nordeste, eles não ficam para o povo nordestino. E aí, isso quando você leva para uma questão mais macro, os recursos brasileiros não ficam para os brasileiros. Eu moro no Vale do São Francisco e a gente faz muita exportação de fruta, exportação de manga, exportação de uva, exportação disso, exportação daquilo, mas a palavra de ordem nisso é exportação. Porque o que fica para o brasileiro é o refúgio, é o resto. E a forma, o modo de produção que se dá dessas empresas que são basicamente feitas com capital externo, ele é ainda de uma lógica servil. Ele é ainda um peão que precisa acordar antes das 5 horas da manhã para se encaminhar até um posto de combustível onde param caminhões, e aí ele vai até essa plantação,
e ele trabalha um dia inteiro. Ele entra de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã no máximo. Ele sai depois de 6 horas da noite e ele recebe R$ 60 numa diária quando o contratante não tenta enrolar. Porque o cara pega e diz: eu te dou R$ 60 para você passar o dia todo aqui colhendo a manga, separando a manga, né, fazendo uma pré-separação dessa manga, e colocando em caixas. E o cara passa o dia todo fazendo isso para receber R$ 60. Quando chega na hora de receber, o cara só quer dar 20. O cara só quer dar R$ 30. E aí, o trabalhador, ele tem a escolha de aceitar ou de cobrar os 60 e talvez sair sem os 60 e sem uma nova oportunidade de trabalho. É uma lógica que tem trazido aqui, que eu já ouvi relatos de pessoas que trabalham com isso, que relatam que são formadas verdadeiras máfias em torno disso. De trabalhadores que impedem outras pessoas de trabalhar naquilo dali. Porque se tiver menos gente trabalhando, talvez eles recebam mais. Então eles já não deixam uma outra pessoa entrar naquele trabalho. Ele briga, ele ameaça de morte outro trabalhador, muitas vezes, para trabalhar 2 vezes mais e receber o mesmo dinheiro que foi prometido. Então, para um país do tamanho do Brasil, e já que nós estamos falando das veias abertas da América Latina, né, para um continente do tamanho da América Latina, nem falo da América como um todo, mas a América Latina, a gente realmente tem que ver como é que o modo de produção se dá em cada região. Porque da extensão territorial que a gente tem, são muitos biomas, e eu venho batendo nessa tecla muito essa semana. Mas são muitos biomas. E é uma questão histórico-geográfica. O modo de produção vai mudar de acordo com o bioma que está ali. É uma questão geográfica. Porque tem lugares que são mais montanhosos, então a modo de produção é outro, de um lugar que tem mais floresta e mais planície. Ele vai ser diferente numa tundra, entende? Numa caatinga, ele vai ser diferente, o modo de produção vai ser diferente. Então, o desenvolvimento das forças produtivas vai ser diferente de território em território. Então, a gente não pode simplesmente dizer que a América Latina é explorada, o Brasil é explorado. Não, a gente tem que dizer essa região é explorada dessa forma, essa região é dessa, essa região é dessa. A gente não pode achar que dá para pegar tudo isso e colocar no mesmo na mesma caixa e achar que isso está certo, porque não está. Então, é necessário que todo mundo que se diga marxista, que se diga minimamente anticapitalista, que analise as coisas para além do que está no seu umbigo. Porque a gente não pode generalizar. Eu gostaria de começar acentuando primeiramente que minha fala vai ser mais no improviso, não tive tempo de elaborar muito bem ela, mas eu gostaria de apontar algumas coisas que eu analisei durante a leitura dessa semana e umas pesquisas que quem quiser pode confirmar, né? Uma rápida pesquisa. Dados baseados entre o ano de 2017 e 2019, principalmente. E eu tenho uma afinidade muito grande pela Revolução Cubana. Muito grande mesmo. E já me estressei muito com pessoas criticando, muito pela desinformação e pela indústria de propaganda anticomunista, certo? Mas analisando, né, no início da sua produção do campo, eles têm em comum com a gente o plantation, apesar de ter suas especificidades, né? Como bem assuntou o Jorge na sua fala, cada país vai ter o seu modo de produção diferente, mas ali tivemos em comum na produção da cana-de-açúcar, por meio do plantation, que são em latifúndios, e a monocultura, que
né, destrói a economia do país. E após a Revolução, você vê os índices alarmantes que se tinha antes e que se foram solucionados, que o próprio Galeano fala durante o livro, né, que foi acentuado até pelas organizações mundiais, né, que principalmente foi a taxa de analfabetismo deixar de existir praticamente. Você vendo aqui, Cuba se aproxima como um dos países mais alfabetizados do planeta, mais que a Dinamarca. Tem quase 100% da sua população maior de 15 anos sabendo ler e escrever. Como é que você pode falar que um país desse é ainda um país subdesenvolvido, tanto em sua alfabetização como sua indústria de tecnologia medicinal de ponta, sua segurança? Agora, porque os caras não têm carro do ano, devido a um bloqueio econômico desde 1959, instituído pelos Estados Unidos, você vai dizer que é um país subdesenvolvido? Quer que você se foda, cara. Como é que você pode dizer que um país que, comparado ao Brasil, que tem uma taxa de 7% de analfabetismo, 7% de analfabetismo, em 1950, a taxa de desemprego de Cuba era de 12,5% praticamente. 1 milhão da sua população, de 8 milhões, era desempregada. Como é que você pode me dizer que um país que hoje tem 2% da sua população desempregada, que é muito ainda, na minha opinião, mas que gradualmente vai se resolvendo porque a revolução não para. Comparado com o Brasil, é um país 11 vezes menos com população desempregada. Nosso país hoje tem o que tinha em Cuba em 1950. Mais de 12% da sua população desempregada. E outra parte que eu até me comovi lendo, que eu não sabia, seria, e depois fui ver mais a respeito de Zumbi e dos Palmares. Não deixaremos sua memória ser esquecida. Não deixaremos essa luta ser apagada. Não deixaremos. Uma luta contra toda a discriminação, tanto racial como de gênero, como qualquer outra, ser acentuada mais ainda por um sistema ridículo que mata milhões por fome, por não conseguir um emprego. Em Cuba havia mais prostitutas registradas do que mineiros, em uma época em que a mineração era muito mais alta do que hoje. Como é que você pode ver uma discrepância dessa e não se assustar? Onde, desde tempos passados, o Nordeste, até hoje, sofre com prostituição infantil em larga escala, e não é um tema tratado com força pelo feminismo, que deveria. Então, essa nossa luta não será em vão. Não será deixado de lado a memória de heróis como até Fidel Castro, que liderou outros heróis do campo, que conseguiram efetivar essa revolução. E assim conseguiremos, com novos heróis, não mártires. Como a gente já falou aqui, não devemos ter mártires, não devemos menosprezar a história de Fidel só porque ele não morreu como baleado, como o Che Guevara, treinando. Precisamos de heróis, precisamos de lutadores, de gente que queira sair do campo, que queira sair de onde estiver trabalhando, sendo expropriado, e efetivar a revolução. E assim teremos. Não delongará tanto. Já estamos no nosso limite. Essa é a minha fala. Só fazer um apontamento aqui sobre a fala do Rodrigo, que foi pica. Mano, um problema muito sério do comunismo, principalmente ocidental, né?
é a fetichização da derrota. Né? Ninguém olha para as experiências socialistas e consegue estudar as que venceram, porque são todas burocráticas, stalinistas, o caralho a quatro. Né? Mas todo mundo adora um Marte. Todo mundo adora um Marighella baleado, todo mundo adora um Che morto. Né? Todo mundo gosta do Marte. Já pararam para pensar nisso? As pessoas adoram fetichizar os revolucionários que morreram, as experiências que falharam, né? Mas ninguém olha para as experiências que há ainda, as experiências que sobreviveram, as coisas que, enfim, o que de fato aconteceu, não é? Porque das duas, uma, ou se apegam muito ao passado, tudo, aquela coisa, e não conseguem ver as de hoje mesmo, sabe? E eu acho importante, mesmo que eu não considere algumas socialistas ou marxistas, eu acho importante analisar para ter ser críticas até mesmo para isso. Porque a gente tem que ter em mente duas coisas. Falar isso não é dizer que tudo é socialismo, tudo é marxismo, que isso é besteira. Né? Porque é uma coisa, inclusive, que muita gente que defende a China fala que é que não, mas é o socialismo lá, tudo não é. Né? Socialismo ele não é um guarda-chuva que abriga um monte de coisa debaixo dele. É a linha correta e a linha correta e pronto, não seguiu, vai te fuder. Então, tipo, você vai morrer se você não seguir a linha correta, você vai falhar. E essa fetichização do mártir como que vai fazer a revolução, né? E nisso se baseia aquela porra do foquismo. O foquismo nunca pegou em qualquer canto que não fosse o Ocidente, né? Aquela estratégia do foquismo, porque o foquismo ele foi desenvolvido pelo Regis Debray, né? Se inspirando na técnica da Revolução Cubana e se inspirando, enfim, ele criou o tal do foquismo, que serviu de motor para muitas revoluções aí que falharam. Não é? Porque essa coisa de que vai surgir um mártir e ele vai libertar o mundo inteiro não existe. Você não tem que se confiar num europeu que vai um dia levantar e pegar em armas e mobilizar as massas. Você não tem que confiar num cara aleatório. Você tem que confiar nas massas, porque o poder vem delas, cara. O poder não vem de um cara aleatório, o poder vem do povo, somente do povo. Sabe? O Mao Tse Tung falava isso, que ele, sendo o líder da República da China, ele não chegava aos pés de um trabalhador. Porque o poder era do trabalhador. E ele dizia que ninguém chega aos pés de uma República Popular do trabalhador, do povo. E é isso que isso é minha fala. Eu só queria pontuar, dessa vez vai ser bem breve. Esse final da fala do Soares eu achei muito bom, porque eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a esquerda brasileira atual, ela tem muito essa ideia de que vai ser o guia, né? Tipo, o grande salvador da pátria, literalmente. Né? Que é quem vai guiar as massas. Como eu já vi aquele dia lá que a gente estava discutindo com o carinha no Twitter, ele dizendo que o campo é apenas um território estratégico e não sei o quê, mas o camponês será guiado pelo proletariado. Cara, eu acho que essa ideia de que você vai pegar o cara pelo braço, ela é o grande problema, talvez o maior câncer que atinge a esquerda atualmente é isso, essa ideia de que você vai pegar o cara pelo braço e ensinar ele a andar. Entende? Porque parece, quando você fala isso, que o trabalhador brasileiro, que o trabalhador de qualquer lugar, na verdade, que ele é uma tábula rasa, né? Existe essa ideia e você desconsidera que o trabalhador ele tem uma história anterior e ele tem uma história que não é apenas a história dele. Você desconsidera a história dos antepassados dele também. Porque muitas vezes, no Brasil isso é muito frequente, o filho ele herda a profissão do pai. O pai que herdou a profissão do pai dele. Entendeu? Então, é hereditário também a ocupação da pessoa. E você desconsidera toda essa história, todo esse sofrimento. Você vai ensinar para o cara que está sofrendo o que é o sofrimento. E você não sabe qual é o sofrimento. Entende? Lá no meu trabalho mesmo, eu trabalho com pessoal em situação de rua e tal.
beleza, não sei o que, tem aquela consideração empática, os caras estão sofrendo, estão isso, estão aquilo, e os caras falam, massa, você se preocupa com a gente, você é um cara que corre atrás de fazer as coisas pra gente, massa, mas quem sabe o que a gente sofre é a gente. E eu vou dizer pros caras que não, entendeu? Tipo, eu vou ensinar pros caras o que é passar fome, o que é morar na rua, entendeu? O cara tá morando na rua. Então, eu não preciso ensinar pra ele isso, porque ele sabe. Então, o trabalhador, ele sabe que ele é explorado. Ele sabe em que momento essa exploração atinge ele. Porque não é sempre que a exploração se mostra pra gente, entendeu? Não é sempre que a gente é atingido pela exploração. E o grande problema da esquerda é que ela tem essa ideia de que o trabalhador ele é um cara burro. Porque não tem outra palavra para isso, não. A esquerda acha que o trabalhador é burro e que ela tem que ensinar a ele o beabá. E isso não é verdade. Exceto, claro, se o cara for analfabeto. Aí você ensina o beabá para ele. Mas assim, são casos e casos. Entendeu? Mas era só isso, gente. Eu espero que não tenha ficado ruim na gravação e tal, já que eu caí, etc. Bom, comentando aqui 2 eixos aí, né? Que na verdade são o mesmo. A questão do desenvolvimento histórico, né? Da formação histórica do Brasil e de suas classes. Né? Eu estarei lançando um texto depois no Medium do grupo sobre isso, né? Discutindo em maior detalhe. Mas vou comentar aqui com vocês, afinal, tem muito a ver com o que estamos discutindo, de forma geral. Então, o que ocorre? Formação de classes no Brasil se deu da seguinte forma. Primeiro vieram os donos de terra. Vieram e os reis, né, repartiram ali a terra, deram para eles. Então tiveram que vir os trabalhadores. E os trabalhadores eram os escravos. Então, a primeira divisão de classe que se dá é essa. Correto? Senhores de terra, escravos. Aí haviam servos? Haviam servos. Em algumas regiões existia servidão já. E ali a servidão, a essa época, se apresentava de forma plenamente feudal. Ou o mais feudal possível para as nossas condições. Né? Por quê? Porque era uma produção hermética, feita pelos servos, para alimentar os senhores. Não era para exportação essa. A exportação vem da escravidão. Correto? Então, existiam servos. Era um grupo reduzido. A nossa pequena burguesia, ou melhor dizendo, as camadas médias, né, os não proletários, começa a se formar muito tarde. Correto? Começa a se formar na época da extração aurífera aqui no Brasil. Isso não acontece assim que os portugueses chegam aqui. Né? Na época no ciclo do ouro. Né? Então, aí começa a se formar camadas médias, os não proletários. Né? Começam a se formar ali. Só que a gente ainda não tinha proletariado também. Né? E a gente só vai ter proletariado, uma formação de proletariado ainda mais atrasada, né? E muito lenta. Correto? Então, qual foi a classe que existiu, né, que começou a se formar quando houve a transição em 1888, né, da escravatura como coisa legal para a escravatura como coisa legal, a letra legal. Né? Porque a gente ainda tem escravidão, mas não é um modo de produção. Correto? Bom, se deu da seguinte forma. Acabaram os escravos tinham
algumas opções. Primeira delas, continuar no campo e trabalhar para os mesmos senhores. Porém, agora não mais como escravos, pois isso era ilegal. Agora como quê? Como servos. Correto? Não foram, de forma nenhuma, proletarizados. Correto? Eles tinham a segunda opção, ir para os centros urbanos e procurar emprego numa indústria que não existia. Serem explorados, altamente explorados e muito mal pagos por um trabalho, né, que não era garantido, né, porque não tinha onde trabalhar. Qual era a terceira opção? Morrer de fome, virar pedinte, decair para o banditismo, virarem prostitutas, né? Essa era a terceira opção deles. Virar o lumpen, né? Então, era muito simples. Para a grande parte dos escravos foi muito simples fazer a escolha. Eles falavam, vamos continuar aqui onde a gente já estava. Então se criou uma classe de servos. Correto? Se criou uma classe gigantesca de servos, a princípio. E não só os escravos, porque os imigrantes que vinham para cá também vinham para trabalhar em condição de servidão. Isso aí, qualquer livro de história, revisionista ou não, vai te dizer. É um senso comum, na verdade. Então, o que aconteceu foi isso. Então se formou ali, no Brasil moderno, na virada já para o século XX, né, próximo ali da virada para o século XX, se formou uma camada de servos, 2, poucos senhores de terra, 3, uma pequena burguesia, né, comerciante. 4, alguma tentativa de se formar um proletariado que não foi concretizado naquela época. E aí depois veio uns princípios, né, de industrialização aqui e ali. Só que o que acontece? Há uma tese que circula em certos meios, né, de que o Brasil é um país plenamente desenvolvido. E essa tese, às vezes, muitas vezes, na verdade, ela vai chegar ao absurdo completo de dizer que o Brasil é imperialista. E isso é, para colocar em palavras brandas, ridículo. Por quê? Porque, veja bem, todo esforço, todos eles, todo esforço de industrialização, como o Vitor bem colocou, como o Jorge reiterou, ele foi interrompido, ele não foi brasileiro de forma total, ele se dirigiu ao sul e sudeste, e ele de forma alguma pode ser dito total, desenvolvido, tecnologicamente independente. E quando nós pegamos os grandes conglomerados de empresas que temos aqui no Brasil, como por exemplo o Odebrecht, quando nós pegamos esses conglomerados de empresas, todas
elas são beneficiárias, todas elas são controladas também pelo capital estrangeiro. Como elas podem ser, dentro da perspectiva de Brasil, imperialistas, sendo que elas agem ou completamente controladas pelo capital estrangeiro e pelas necessidades produtivas estrangeiras, pelas necessidades do comércio externo, do comércio com as nações imperialistas, correto? Como elas podem ser imperialistas, ou como o Brasil, no caso, pode ser imperialista, se elas, na maioria das vezes, são testa de ferro para outras empresas de nações imperialistas? Como o Brasil pode ser imperialista se ele é tomado em grande parte e em partes estratégicas de sua economia, em partes estratégicas do consumo, por multinacionais que tomam de nós a nossa capacidade de desenvolvimento. E eu fico com raiva que a gente tenha que fazer, que a gente tenha que argumentar isso. Porque não era para ter que ser argumentado. É tão simples. E aí, quando falam que o Brasil é um país plenamente desenvolvido em seu capitalismo, é da mesma forma engraçado, apesar de ser menos desonesto. Apesar de muitas vezes ser apenas uma leitura errada. O Brasil não é plenamente desenvolvido em seu capitalismo. Correto? Por quê? Porque aquela camada de servos que eu estava falando, ela diminuiu. E como eu disse, houveram alguns surtos de industrialização, nunca concretizados plenamente. Agora, aquela camada de servos que diminuiu e a camada de proletários que se desenvolveu, elas não negam de forma nenhuma a continuidade da servidão no campo. Porque temos camponeses trabalhando por dívida, certo? Temos camponeses trabalhando em espécie, para ganhar em espécie. E eles formam um grosso de produção e um grosso de lucro para os latifundiários, que são eles senhores de terra modernos, que é gigantesco. E aí a gente fala da distribuição da terra, a gente fala da propriedade da terra. Porque a gente pode falar que os servos ainda estão lá. A gente pode falar, obviamente, que os servos, hoje em dia, não produzem da mesma forma que produziam de fato, e não produzem, principalmente no momento da produção, como a gente já viu aqui no episódio sobre economia política, né? Que o consumo é um momento da produção, eles não produzem, levando-se em conta este momento da produção, da mesma forma que no feudalismo. Porque o consumo, a distribuição, são diferentes. É para exportação. Né? Então, há essa diferença. Agora, a camada ainda está lá. Agora, falando em relação à propriedade da terra, muito menos. Porque temos poucos senhores de terra, os quais herdam essa terra, e quando há, e houve, obviamente, desenvolvimento das relações burguesas no campo, e houve, ninguém aqui nega isso. Quando houve esse desenvolvimento, o que ocorreu foi apenas o aumento da competitividade interna à classe de senhores
que diminuiu ainda mais o número desses senhores em relação à capacidade produtiva. Foi isso que aconteceu. Correto? Então, é necessário pra caramba que sempre que a gente for falar de revolução, a gente analise as classes que existem em nossa nação. E não as classes que estão escritas no Manifesto Comunista. Porque nem Marx ia querer isso. Afinal, ele era um cara inteligente, plenamente capaz. Né? E aí as pessoas falam, não, mas Marx disse isso, isso e aquilo, aqui, ali, e Lenin disse isso, isso e aquilo. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tu vai ler um livro, a não ser que seja Alice no País das Maravilhas, e mesmo assim, tu lê o livro com um olho, tu fica vesgo mesmo, entendeu? Tu lê um livro com um olho no livro e o outro na realidade. Porque senão tu nunca vai entender bosta nenhuma. Não adianta. Não adianta repetir. Não adianta falar que Lenin disse isso e aquilo. Não adianta falar que Marx disse isso e aquilo. Os caras tá morto. Não vai fazer nada por você. Entendeu? Tá todo mundo morto. Todo mundo que você admira e que você fica postando frase solta aqui e ali, tá morto. Começa a prestar atenção na realidade. Então analise as classes da sua nação e você perceberá rapidamente e com uma tranquilidade enorme e sem choro que o que acontece é tais são as classes, tal deve ser a unidade entre classes. No Brasil, o que ocorre é o seguinte. Aqui dentro, isso é uma coisa que deve ser compreendida, e muitos dos que fazem a crítica às teses sobre o semifeudalismo não o compreendem. No Brasil, internamente, temos servos. Temos servidão. Grande parte de nossa economia é rural, grande parte da economia rural se sustenta na servidão. É uma análise correta e é uma análise que deve ser feita para a gente compreender a formação de classe no Brasil. A gente não se fia por motivos óbvios, da mesma forma que Lenin, quando vai escrever O Capitalismo nos Estados Unidos da América, ele não se fia no senso burguês para escrever o livro. Na verdade, ele desenvolve heroicamente, magistralmente, e de forma que hoje em dia a gente tem muito mais facilidade para fazer. Eu não sei por que certas pessoas se recusam tanto a fazer. Ele desenvolve um método próprio de alguém que se considera comunista. Os caras leem e pegam qualquer frase solta dele para soltar em qualquer debate, mas não entendem exatamente a forma que ele estudava a sociedade, gente. Então ele desenvolve um método e nós devemos desenvolver um método, porque se a gente pegar os métodos do IBGE para falar Brasil é rural, Brasil é urbano, o IBGE, se ele vê, como o Natan sempre coloca, e é sempre correto e é sempre lindo ver ele falando isso, se o IBGE vê duas casas coladas e uma igreja, é cidade. Então não tem como a gente se fiar nisso. Né? Então, analise a sua nação, analise as classes em sua nação. E a partir disso, desenvolverá método de união de classe, de unidade de classe. Correto? Então, quando a gente analisa aqui na nossa nação, a gente descobre que a gente nunca chegou no capitalismo plenamente desenvolvido. Correto? Quais são as classes no Brasil?
As pessoas se esquecem muito que marxismo, né, em sua essência, tem que analisar primeiramente. Isso é Marx que fala, não sou eu, não. Tá no Método da Economia Política, está escrito de forma bem que não deixa margem para interpretação. Quando a gente vai estudar economia política, a gente tem que estudar as classes primeiro. Né? Quais são as classes que compõem aqui esta totalidade, né? Que muitas vezes é tida como população. E os comunistas caem nesse erro também. A gente vai analisar que existem as classes. Existe o proletário, mas aí também existe o servo. Aí também existe o burguês, óbvio. E o senhor de terra, ele entra nesta burguesia, mas ele não desenvolve relações burguesas com todos os seus empregados. E existem também as camadas médias, que são compostas, por sua vez, por não proletários e pequenos burgueses. Agora, a gente analisando o Brasil, a gente analisando internamente que existe semi-feudalidade, a gente fala assim, o Brasil, e isso é uma coisa que não compreendem, entendeu? Quando vamos falar de semi-feudalidade, a gente fala, o Brasil é um país semi-feudal em relação ao mundo. Olha, se alguém falar isso, eu não sei, eu não falo. Nunca disse, nunca irei dizer. O Brasil, em relação ao mundo, ele está em relação ao capitalismo desenvolvido das nações imperialistas também. Então, quando falamos do Brasil em relação ao mundo, falamos do Brasil em relação a si próprio frente ao mundo. E frente às nações que coordenam o mundo, que são as nações imperialistas, coordenam a economia mundial. E quando falamos isso, a gente percebe que a nossa independência, proclamada com pompa em 1822, e que a nossa virada para o republicanismo, com pompa proclamada em 1889, valeram de bosta alguma. A primeira não valeu porque o Brasil continuou subordinado, principalmente a Inglaterra. Da mesma forma que antes, Portugal era subordinado à Inglaterra, portanto o Brasil era subordinado à Inglaterra. Então de nada valeu. A gente percebe que o nosso republicanismo de nada valeu, porque foi apenas uma tentativa mal ajustada de modernizar a nação brasileira. Correto? A gente vê que isso de nada valeu. Por quê? Porque a nossa economia continua subordinada, porque nós não desenvolvemos nossas cadeias produtivas, porque nós não desenvolvemos nossas forças produtivas, porque nossas forças produtivas, quando são desenvolvidas em detrimento do povo, são desenvolvidas para o maior desenvolvimento da nossa produção, que por sua vez só se desenvolve para enriquecer a União Europeia e agora os Estados Unidos. É isso que a gente percebe. Então, de que adianta ter falado que é independente se a gente não tem independência econômica? De que adianta, como Tomás Sankara colocava, né, que o cara nos deu o pão, mas não deixe que a gente desenvolva o método para o produzir. Quem te alimenta te controla. Isso já foi dito no outro episódio. E quem alimenta aqui o Brasil, quem alimenta as nossas classes burguesas, a nossa burguesia entreguista, compradora e burocrática, está lá fora. Quem alimenta é Estados Unidos e União Europeia. E, por sua vez, esta burguesia nos subordina enquanto lucra nas nossas costas. Correto? Então, a oposição maior é
nação, imperialismo. E o imperialismo não deixa ninguém ser independente. Então, nós somos semicolônia. Esta é a relação Brasil-resto do mundo. Como semicolônia, qual é a necessidade? Como o Vitor já havia colocado. Qual é a necessidade que temos? A primeira necessidade: sermos independentes. De fato independentes. E como seremos de fato independentes? Bom, como semicolônia, e tendo-se em conta que a oposição maior é imperialismo, nação, primeiramente a gente tem que ver dentro da nossa nação quais são as classes que são subjugadas pelo imperialismo. A burguesia burocrática compradora, não, ela é subordinada ao imperialismo, mas não é oprimida pelo imperialismo. Na verdade, ela lucra com o imperialismo. Então, não há interesse da parte deles de que progrida a nação. Os senhores de terra, a mesma coisa. Não há interesse da parte deles que progrida a nação, porque eles lucram com isso. Nosso subdesenvolvimento é lucrativo para eles e muito mais para a burguesia dos países da centralidade. Né? Então, quais são as classes? Ora, nós temos pequena e média burguesia nacionalista, que são oprimidas pelo grande capital e que são oprimidas, portanto, pelo imperialismo. Nós temos as camadas médias, que estão sempre em risco de ou serem proletarizadas, assim como os pequenos burgueses também, né? Ou de realmente ficarem desempregados, né? Porque, por exemplo, a crise neoliberal, a crise que o neoliberalismo implantou, criou um desemprego gigantesco nas camadas médias. Camadas médias, no caso, os não proletários, né, dentro das camadas médias, são os médicos, são os professores, né, são os funcionários de empresa especializados, né, que não são proletários, né, não estão participando do processo produtivo de forma direta, mas são necessários, são essenciais e vivem na mesma lógica. Né. Então, as camadas médias, os proletários, veja bem, a gente chega neles também, e os camponeses. Né? É necessária uma união entre essas classes. Para que exatamente? Bom, primeiramente para a gente superar a nossa falta de independência, para a gente desenvolver nossas forças produtivas, para a gente nacionalizar nossas empresas e nossa terra, para a gente lutar contra o imperialismo que nos subordina e impede nosso progresso. E isto também vem com uma luta por direitos democráticos que nos são negados aos nossos trabalhadores. E negados também à pequena burguesia. Né? Os nossos trabalhadores proletários, os camponeses também. E a camada média, né, aos não proletários. Vem também com uma busca por esses direitos democráticos. Afinal, a nossa democracia, ela não é frágil. Não é certo nem dizer que ela é frágil, ela é literalmente inexistente. Correto? Porque quando um emissário dos Estados Unidos pode chegar aqui a qualquer momento e ditar nossa política, não tem democracia no Brasil. Nem no sentido burguês da coisa. Tudo bem? Nem no sentido burguês. A democracia burguesa, ela pelo menos é nacional. Então a gente não tem. A gente vai ter essa briga pelos direitos democráticos, mas aí é que pega a coisa. Porque alguns dirão que os direitos democráticos, eles garantem o socialismo. Certo? Kautsky tinha essa posição. Togliatti tinha essa posição. O PCB na década de 70, 80 e 90 tinha essa posição, que foi teorizada
aqui por Carlos Nelson Coutinho, né? E nós não podemos ter, por força de sermos honestos e termos cara de pau, se não por qualquer outra coisa, pelo menos, ter essa posição. Né? O que a gente faz com os direitos democráticos? Que são necessários. A gente subordina eles. Subordina eles exatamente ao socialismo. Correto? Subordinando esses direitos democráticos à busca final, que é o socialismo, aí sim podemos dizer que fazemos uma revolução democrática. E é uma revolução, e não reformismo. Correto? Por quê? Como subordinamos? Pegando os trabalhadores camponeses e proletários e colocando eles na direção. Eles dirigem. Os anseios de classe dos trabalhadores são direcionantes. A burguesia nacionalista, média burguesia, os pequenos burgueses e a camada média, onde se colocam também os estudantes, é bom sempre lembrar, estão subordinados. E é por isso que é tão ridículo as teses dirigistas que vemos circulando por aí. Como só já havia colocado, não sei se numa reunião aqui ou no Pedro Pomar, essas teses de que a revolução vai sair das universidades, quando na verdade ela vai sair das universidades para chegar na favela, quando é exatamente o contrário que deve estar acontecendo. E é daí que vem essas teses. Desse dirigismo infantil que não percebe as classes brasileiras, a formação histórica e econômica do Brasil, e que não percebe as necessidades revolucionárias do povo. Correto? Encerro aqui minha fala. Quem se tiver mais alguém para falar aí, pode falar. Você falou da Revolução Democrática, pô. Eu queria citar um trecho de um texto do Partido Comunista do Peru, né, liderado pelo presidente Gonzalo. Contradições fundamentais da Revolução Democrática. Estabelece que na Revolução Democrática existem 3 contradições fundamentais: contradição nação-imperialismo, contradição povo-capitalismo burocrático e contradição massas-feudalidade. Qualquer destas pode ser a contradição principal de acordo com os períodos da Revolução. Como nos desenvolvemos hoje uma guerra agrária, apesar de apontarmos as 3, a contradição principal é massas-feudalidade. Aqui tem um processo de desenvolvimento nas distintas fases da guerra. Assim, em nosso caso, a contradição principal, massas-feudalidade, tem se desenvolvido como massas-governo, posteriormente como Estado, velho Estado, e sua perspectiva é Partido Comunista, Forças Armadas Revolucionárias entrarem em contradição e embate, não é? E é importante a gente ver isso, porque apesar de ser o Partido Comunista do Peru, a gente tem que entender que a exploração se deu de uma forma, enfim, né, nas Américas a exploração se deu de uma forma muito singular, então, querendo ou não, tem semelhanças. Quando o presidente Gonzalo fala da problemática nacional, a gente tira algumas lições dali e tudo. Então, e isso também cabe quando a gente fala do pensamento Gonzalo, que foi desenvolvido para a realidade peruana. Ele tem várias coisas que combinam com o Brasil por conta disso, por conta desse desenvolvimento que se deu nos 2 países. É isso aí. Então, apenas para a gente fechar aqui o debate, né, esta parte do livro do Galeano, ela é muito importante, exatamente porque ela toca no ponto fulcral dos modos de produção, né, que foram os mais comuns aqui, escravatura, convivendo ali com uma direção feudalista e, ao mesmo tempo, tendo
né, por sua verdade distributiva e de consumo, o mercantilismo, né? Esse desenvolvimento desigual que a gente discutiu aqui em extensão, né? Esta parte, portanto, ela é muito, muito boa para falar sobre isso. E, como a gente sempre tenta trazer para a nossa realidade, tenta ensejar debates, né, sobre a questão revolucionária, afinal, né, defendemos, já está na descrição, né, defendemos a Revolução Brasileira. Creio que o debate foi bem produtivo hoje, se encaminhou por um caminho muito bom. E agradeço a todos que estiveram presentes e a todos que irão ouvir este episódio. Boa noite. Obrigado pela audiência e nós, do Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro, esperamos você no próximo episódio.